Paz e graça, Igreja do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui juntos, reunidos, através desse vídeo, um vídeo curto sobre a revisão da aula de número 4, tema importantíssimo, e nós vamos estar falando sobre a iluminação espiritual do crente. Bom, eu fiz um apanhado geral, uma revisão geral, para que nós possamos entender a questão da iluminação espiritual que nós encontramos na Bíblia e que a revista usa como amparo na lição de número 4. Bom, se um ateu ele lê a Bíblia, lê ela toda, de Gênesis a Malaquias, Mateus, Apocalipse, e continua ateu, ele leu pelos olhos físicos e não pelos olhos espirituais. Portanto, ele não teve a iluminação espiritual da Bíblia. Ele leu só a parte física, os 66 manuscritos. Bom, agora, meus irmãos, essa iluminação espiritual justamente são para discernir as coisas espirituais, né? Ela vai dar a claridade. Uma coisa interessante que eu observo, quando Deus chama Noé para aquela grande construção, Deus chama Noé. Só que a sua família, esposa, filhos, as mulheres dos seus filhos, essa iluminação que Deus deu a Noé tinha que clarear na sua família. Então Noé tinha que ter, e ele teve, essa iluminação para clarear os seus familiares, para que os seus familiares entendessem que isso ali é uma obra não humana, mas uma obra de Deus. Ele vai construir lá a matéria, mas a obra vem lá de cima. Deus deu. Deus falou qual era madeira, que era cipreste, dependendo da tradução, gofe ou gofê. Deus falou qual era a medida. Deus falou que era para calafetar com betume. Então Deus dá toda a medida, só que ele vai construir. Então a sua família acreditou na iluminação que Deus tinha dado a Noé, e Noé passou a sua família. Perceba o tamanho da importância de nós termos a iluminação. Porque é como se nós estivéssemos iluminados em um lugar e as pessoas veem, olha, este aí está fazendo algo para Deus, como foi com Noé. Os outros não acreditaram, porém a sua família, Noé, colocou toda dentro da arca para a glória do Senhor nosso Deus. Bom, e o apóstolo Paulo, no tópico 2 da lição de número 4, a Bíblia diz que ele intercede, né? Ele intercede para que os cristãos daquela época pudessem ter a iluminação para entender a esperança da sua vocação. Você que está me vendo esse vídeo, né, que você vai assistir depois, não sei qual hora que você vai assistir, você tem uma vocação. E o apóstolo Paulo está dizendo aos cristãos da época, em Éfeso, para que eles possam ter a iluminação da esperança da vocação. Perceba que a nossa vocação, ela vai precisar de uma iluminação espiritual, né? Não é essa iluminação física. Às vezes a pessoa entende ou compreende que é só o dinheiro. Não. As coisas materiais, não. Se nós vamos lutar e a nossa guerra é espiritual, contra principado, potestade, príncipe desse mundo, que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, então a nossa luta é espiritual, então nós vamos precisar de armas espirituais, ferramentas espirituais. E aqui em Éfeso, o apóstolo Paulo ele mostra a iluminação espiritual. Bom, dando continuidade à nossa revista, né, fazendo esse apanhado da introdução, nós podemos entender uma coisa interessante que o apóstolo Paulo ele está querendo, e ali ele quer implantar em Éfeso. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo é o maior implantador de igrejas. Só que ele precisava deixar uma iluminação em cada local. A iluminação é uma só, que é a palavra de Deus. Mas ele precisava deixar pessoas iluminadas ali, para que as pessoas possam transmitir essa luz às outras pessoas. O apóstolo Paulo ele não queria só abrir a igreja. Ele queria deixar a igreja funcionando, e para que o nome do Senhor fosse glorificado e não dele, para que as pessoas possam entregar a sua vida a Cristo. Se nós formos trazer para os nossos dias atuais, né, em alguns lugares nós vemos isso.
que as pessoas têm tido o compromisso de ter essa iluminação para passar a outros, para que outros possam ter ali a palavra de Deus ser mudada, transformada, né? Confrontada, porque a palavra de Deus ela confronta o ser humano, né? Mas em alguns casos não se há mais essa preocupação, simplesmente abre um local e as pessoas se reúnem ali, mas não há iluminação. Ou seja, estou falando de tantas reuniões, né, mas não há Cristo Jesus. É apenas algumas reuniões por abrir mesmo. Mas graças a Deus que ainda existe ministérios sérios, inclusive o nosso, o MAEP, e o nome de Deus tem sido glorificado e exaltado, e nós temos a iluminação para isso. Bom, dando continuidade ainda na nossa aula, o apóstolo Paulo, ele aponta a questão da fé. Olha só, a fé é importantíssima na lição de número 4, porque a fé palpável, né? Essa fé é uma fé tola. Porque primeiro nós temos a fé sem ver, depois ela se concretiza. Antes, primeiro, nós não apalpamos ela. É depois, né? Está tendo na nossa atualidade, né? Nos nossos dias atuais, é a fé palpável comercializada. O apóstolo Paulo, lá em Éfeso, ele condenou essa prática, né? Se tu for prestar atenção, o apóstolo Paulo, ele estava com a agenda muito cheia, né? E algumas pessoas perguntaram para ele: apóstolo Paulo, você pode vir pregar, você pode ensinar aqui na nossa cidade? A Bíblia diz que ele pegou o lenço e entregou. E quando ele entrega o lenço, ele disse: ó, pode levar, pessoas serão curadas, transformadas, mas o que vai curar não é o lenço, é a fé ali. É a fé do povo que vai curar. Aí, nos nossos dias atuais, a pessoa pega esse ato, ou por vassoura, ou por algum objeto, e faz uma comercialização e o povo começa a comprar. Isso ali que o apóstolo Paulo fez foi um ato de fé e não para ser comercializado, e o nome de Deus é que foi glorificado. Bom, e nesse apanhado geral nós podemos entender que através da iluminação é que nós vamos entender cada vez o propósito de Deus na nossa vida. Guarde essa palavra em seu coração. Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Amém.